Mutação constitucional. Tradicionalmente, há duas formas de se alterar a Constituição. A primeira foi através do processo de revisão, que se encontra previsto no artigo 3º do ADCT. Essa revisão foi feita em 1993, 5 anos após a promulgação da Constituição, e se pretendia fazer revisões estruturais, como a reforma e o sistema de governo. Já o segundo modo decorre do poder de reforma disposto no artigo 60 da Constituição, através de votação às duas casas do Congresso Nacional, com aprovação de 3/5 dos votos e com observância das vedações previstas no parágrafo 4º. Verifica-se desse modo que tanto a reforma quanto a revisão são processos de alteração formais da Constituição, isso porque se altera o texto da norma. Lado outro é o caso da mutação constitucional, em que há uma alteração da Constituição sem alteração do texto. Expliquemos melhor. A mutação constitucional é uma alteração informal, sem previsão na Constituição, que consiste não em alterar o texto da Constituição, mas sim em alterar o sentido daquilo que está ali escrito. Vamos a um exemplo para melhor entendimento. O caso Brown versus Board of Education. Esse litígio versava sobre a demanda de Oliver Brown, estudante negra que pretendia estudar em uma escola para brancos nos Estados Unidos, em virtude da escola para negros ser muito longe de sua casa. Bom lembrar que naquela época vigorava uma política separatista no país, em que o judiciário entendia que a separação não violava o princípio da igualdade previsto na Constituição norte-americana. Ou seja, até aquele momento, a isonomia residia em se garantir que tanto as escolas para brancos como as escolas para negros tivessem boas condições de funcionamento, não havendo óbices, todavia, a separação dos alunos a depender da cor da pele. Com o julgamento do caso, a Suprema Corte fez uma releitura do princípio, entendendo que a prática violava sim o princípio da igualdade. Vejam que não houve uma alteração da norma. O que houve foi uma modificação no significado da norma, tendo o texto constitucional sofrido alteração na sua interpretação. No Brasil, podemos citar o caso das prisões após a segunda instância. Mesmo sem qualquer alteração na Constituição, o STF fez uma releitura do artigo 5º, inciso 58, entendendo que o dispositivo não veda a prisão após segunda instância e, consequentemente, não há violação da presunção de inocência. Entendimento esse que, posteriormente, viria a ser reformado novamente. Verifica-se desse modo que na reforma e na revisão há alteração da interpretação da Constituição, em virtude da modificação do seu texto, que gera um novo entendimento. Já na votação constitucional, a alteração do entendimento se dá em razão da necessidade de se adequar a norma à realidade social. Se, por um lado, o ponto positivo do Instituto está na efetivação de direitos fundamentais, como no exemplo citado no direito americano, o ponto negativo reside, sem dúvidas, na transferência ao judiciário do poder para legislar, gerando o que a doutrina chama de ativismo judicial.